Você já ouviu falar dos REITs? Os REITs muitas vezes são comparados aos fundos imobiliários, porém existem algumas importantes diferenças entre esses dois investimentos. Os REITs são empresas que atuam no setor imobiliário nos Estados Unidos e é uma maneira de diversificar seus investimentos internacionalmente. No vídeo de hoje, você vai entender mais sobre os REITs, as diferenças entre eles e os fundos imobiliários e como você consegue investir neles. REIT, ou Real Estate Investment Trust, é uma empresa que possui ativos imobiliários e operam esses ativos com o objetivo de geração de renda. Por esse motivo, muitas vezes os REITs são chamados de fundos imobiliários no mercado americano. Apesar das semelhanças, eles apresentam algumas importantes diferenças que abordaremos logo. As propriedades dentro do portfólio de um REIT podem incluir complexos de apartamentos, data centers, instalações de saúde, hotéis, infraestrutura na forma de cabos de fibra, torres de celular e dutos de energia, por exemplo, escritórios, centros de distribuição, terras, armazéns, entre outros. A maior parte dos REITs são negociados nas bolsas de valores e os investidores podem comprá-los e vendê-los como ações durante a sessão de negociação. Esses REITs são negociados em volumes substanciais e são considerados instrumentos muito líquidos para os investidores terem acesso ao mercado imobiliário americano. Existem 3 tipos de REITs no mercado. O primeiro é o Equity. O Equity REIT é o tipo mais comum nos Estados Unidos. Eles se assemelham aos fundos de tijolos no Brasil e investem em imóveis físicos. As receitas provenientes desses REITs são geradas, em geral, pelos aluguéis desses imóveis. O segundo tipo é o Mortgage. Eles se assemelham aos fundos de papéis no Brasil e investem o capital em títulos e recebíveis relacionados ao mercado imobiliário. O terceiro é o Hybrid. Esses REITs fazem ambas as estratégias. Investem tanto nos imóveis físicos como também nos títulos atrelados ao mercado imobiliário. Algumas das vantagens de investir nos REITs. Você pode se expor a um dos principais setores imobiliários do mundo. Você pode ter uma renda dolarizada indiretamente. Você tem uma maior estabilidade do fluxo de caixa do que as ações americanas e uma diversificação devido à baixa correlação com a bolsa. E quais as diferenças entre os FIIs e os REITs? Apesar dos dois investimentos serem voltados para o setor imobiliário, existem algumas diferenças importantes. A primeira delas é que os REITs são empresas, diferente dos FIIs que são fundos. Dessa forma, os REITs podem contrair dívidas para se alavancar, aumentando o risco e potencializando seu crescimento e retorno. O segundo ponto que podemos citar é a diferença na governança, por ser uma empresa e não um fundo de investimento. Uma diferença também é a distribuição de proventos. Enquanto os REITs devem distribuir 90% do lucro aos seus acionistas, os FIIs devem distribuir pelo menos 95% dos lucros auferidos, baseado no regime de caixa. Um ponto importante quanto à distribuição, que também é uma diferença entre eles, é a tributação. Enquanto os rendimentos dos FIIs são isentos, os rendimentos dos REITs são tributados conforme a legislação americana para empresas. Por fim, o tamanho do mercado é muito diferente. Existem vários REITs que são maiores do que toda a indústria de fundos imobiliários do Brasil. Agora você deve estar se perguntando, como você pode investir nos REITs? Existem algumas formas de você investir neles. A primeira opção seria abrir uma conta em uma corretora americana e comprar um REIT, ou ainda um ETF que investe nos principais REITs. A segunda opção seria investir em fundos de investimento que compram REITs, como os da RBR ou XP, por exemplo. Uma terceira opção seria comprar REITs através das BDRs diretamente pela Bolsa Brasileira, como o BOXP34, que investe no Boston Properties, por exemplo. Uma quarta forma seria comprar um ETF na Bolsa Brasileira que investe nos REITs, como o Alug 11, por exemplo.
você pode escolher a que melhor encaixa nas suas necessidades e convicções. E você, já investe nos REITs? Tem vontade de investir? Conta para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser receber mais conteúdo sobre investimentos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, eu só saio na alta.